e agradecer a Ele por nós estarmos aqui mais uma vez, reunidos como igreja, para cultuar o santo nome de Deus e louvar Ele. Pedir também em favor do irmão Daniel, que vai trazer a palavra, que Deus abençoe ele mais uma vez, neste momento aqui no púlpito, e toda a vida dele também, porque pedimos a Deus, a família. Pode entrar, irmão Joristide, então só não estou orando ainda não. Boa noite. E lembrar também dos outros irmãos, né, os que estão enfermos, lembrar da família de nossos filhos. Eu quero agradecer a Deus também por o meu irmão Mauro ter conseguido, dando certo a casa que ele estava procurando. E que Deus nos abençoe também no negócio da casa lá, que dá tudo certo. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais este momento que tu nos está concedendo agora. E pedimos a Ti que nos abençoe, não só neste momento aqui, mas principalmente agora aqui como uma hora aí mais ou menos de culto para cultuar a Ti, ouvir a Tua palavra através do irmão Daniel, Tu use ele. Pedimos em favor de nós que vamos ouvir os hinos, pedimos em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos. Pai, tudo de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. Irmão Daniel Domingos? O Barbosa não. Tudo está aberto no 422, vamos anotar ele.
O segredo de viver. Aqui está marcando lá bemol, mas ele é de bemol. Ele é de 3 dias, não. É de 3 dias. Quando
E o seu nome da Sônia está presente aqui no meio da casa de Deus. Que Deus nos abençoe. Também ao irmão do Carlão, que Deus abençoe. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Então, sem mais perda de tempo, vamos chamar o irmão Daniel para trazer a tua palavra. Vou de lapela nele, fica parecendo um vagalume aqui no seu, olhando de lá. Então, por ordem, por favor, do irmão Daniel. Ó Senhor, nosso Deus, né, Pai glorioso, nesse momento agora, colocamos nas tuas mãos, né, o irmão Daniel, a sua igreja aqui, né, que a palavra que vai ministrar, que seja, né, um mundo de confiança, de firmeza para nós, que ele fale movido pelo Santo Espírito, né, e nós estejamos prontos para receber de coração aberto. E agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. O tempo passa e a gente estava vendo o vídeo hoje do irmão Mauro e o pastor tocando junto, né? Eu estava olhando, né? Conheci eles tocando já. Eles iam em casa. Eu tinha... Isso foi na década de 70. Começaram a frequentar a nossa casa mais ou menos em 73, por aí. 74, né? E eram todos jovens, robustos, dispostos, trabalhavam o dia inteiro e andavam a noite inteira e trabalhavam outro dia inteiro de novo, né? E hoje a gente, né, vê o tempo passar. É impressionante como o tempo passa. O assunto não tem nada a ver com isso, né? O assunto nosso está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, seguindo desde o versículo 1. Isso eu fico vendo, observando a nossa volta no trabalho, em casa e em todos os lugares. Eu não senti antes, pelo menos não percebi antes, uma época em que o ser humano está vivendo com tão pouca tolerância em relação ao seu próximo. O sentimentalismo está em alta, mas em alta no egoísmo e não no altruísmo, né? O sentimentalismo está em alta, mas está em alta em relação a mim e não em relação ao meu próximo. É incrível como que não consegue compreender, como não consegue esperar, como não consegue tolerar. Eu não sei se essa geração, e também nós já no meio, uma geração mais antiga incluída no meio, está o povo da internet, da resposta rápida, né? Clicou, respondeu, perguntou, respondeu, pediu, aparece, e parece que o povo está vivendo desse jeito. Ninguém consegue esperar mais nada, ninguém sabe. E os cristãos estão vivendo na mesma situação em relação a Deus. Pede agora, mas que agora, né? Como a maior parte aqui, né? Nós somos daquela época que botava a carta no correio e sabia-se quando que ia chegar lá, né?
E aí, quando se encontrava em algum lugar e esquecia de perguntar alguma coisa ou de dar um recado, tinha o molecular, né? Não tinha celular, mas tinha o molecular. Manda o moleque lá, o moleque levava o recado lá, né? O menino não era o menino que levava o recado. Ou, quando a gente encontrar novamente, vamos tratar desse assunto. Não, agora não é mais, agora, sabe? Isso está refletindo na vida espiritual em relação um com o outro, em relação com Deus, né? Hoje, né, eu postei o versículo de Eclesiastes que diz: há tempo certo para todas as coisas. O tempo certo para todas as coisas, hoje está sendo assim: o tempo certo para mim é agora e o que eu quero. Não é esse o tempo certo. O tempo certo de quem espera em Deus é pedir, confiar e aguardar, né? Mas vamos então seguir a nossa leitura. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões, né? 14, Romanos capítulo 14. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. E aí eu pergunto, olhando para mim, aonde está o forte na fé? Porque o forte na fé, no ponto de vista da Bíblia e com Deus, não é aquele que domina o assunto, não é aquele que acha que sabe tudo, ou que está pronto para tudo, ou o santarrão. O forte na fé é aquele que age sempre de uma consciência limpa, esperando em Deus, né? O assunto aqui vai variar, né? Porque ele já começa aqui no versículo seguinte dizendo: um crê que pode comer de tudo, e outro, que é fraco, come só verduras e legumes, né? Bom, nessa parte então eu sou forte. Esse negócio de comer só verdura e legumes não está comigo não. Essa parte aí, então, nesse quesito, pelo menos eu estou forte, porque desde que tem a carne, pode vir, de cobra até boi, vem aqui na come, né? Mas tem essa questão mesmo, e existe até hoje. Inclusive, essa semana, alguém disse assim: eu não concordo que ter que matar um animal para comer a carne dele. E eu disse para a pessoa: você come carne? Ah, é bom demais. Eu disse: tem jeito de comer sem matar? Mas eu falei: não. Você mata? Eu falei: eu nunca matei um boi, por exemplo, não matei ainda. Mas o animal, até a ovelha, já matei sem receio, porco, galinha, o que vier. Então, mas você tem coragem de matar? Você tem coragem de comer? Ué. O leão, os carnívoros selvagens, não conseguem comer sem matar, tem que matar para comer hoje. Como é que vai fazer? Né? E Deus deixou tudo para mantimento nosso, né? Lá no Gênesis está lá, Ele criou para servir de mantimento. Mas tem alguém que não queira comer, então fazer o quê? A gente, né? Vamos então descobrir aonde tem uns pais dele e convidar para fazer o churrasco, pelo menos que aí sobra, né? Brincadeira. Mas
A questão aqui do acolher, que é o que o versículo que vem me chamando a atenção. O acolhei o fraco na fé, não para debater opiniões, né? Um crê que pode isso, que pode aquilo, que pode comer ou que não pode comer, ou que pode... E aí a gente expande o assunto. Não vamos ficar só em comida, vamos ficar em mais coisas. Vamos tocar em todas as áreas da nossa vida, né? A Bíblia também diz assim, aquele que tem dúvida e come, peca. Então não é só o comer em dúvida. Tudo que for fazer, se for fazer com dúvida, você está pecando contra ti mesmo até, porque não está de plena consciência de que deve fazer, né? Mas o acolher, então, é onde entra o Paulo dizendo assim, fiz-me fraco para com os fracos, né? Fiz-me forte para com os fortes, fiz-me judeu para com judeu, fiz-me gentio para com gentio. Ele não diz assim, eu me tornei largado no pecado por causa dos que estavam pecando. Não, ele não foi pecar junto, mas ele desceu num nível de compreensão que poderia, é isso que é o acolher, é ouvir e às vezes não pronunciar, mesmo discordando. Eu disse, vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar, espera aí primeiro, vamos ver, né? Porque a resposta é assim, quando alguém, eu tive numa pré-audiência essa semana, que quando chegamos, o que veio fazer as perguntas, né, o relator do negócio, disse, cumprimentou, põe todo mundo sentado, sente-se, vamos conversar sentado. Ele disse, porque tanto o queixante quanto o defensor, ele já chega de pé, ele já chega, então vamos sentar primeiro, senta para que se acalme, vamos conversar outros assuntos, e depois entra num assunto para poder conciliar as coisas, para que ninguém pergunte e nem responda num tom de ofensa e defesa, ou... Não, vamos agir racionalmente. É isso que eu vejo o tempo todo faltando na humanidade hoje. Um chega já fazendo uma pergunta, ou buscando alguma coisa, já chega te atropelando para ver que jeito que você vai responder, e o outro já responde, porque eu não sou obrigado, ou porque eu não concordo, porque não é assim que funciona. Não é assim no meu ponto de vista, mas o ponto de vista do outro é diferente do meu. Então, vamos acolher. Acolher é aquele ato de realmente tomar nos braços, trazer para o seio, trazer para o peito, né? Às vezes a gente se torna mais juiz do que um mediador, né? Precisa ter cuidado com isso. Quem come não despreza quem não come, e quem não come não julgue quem come, pois Deus o acolheu. É aí que é a questão. Não, porque a sociedade a gente vê do jeito que está, e as pessoas do jeito que está, e às vezes eu tenho sido fui obrigado nesses últimos dias a chegar para uma pessoa e dizer, eu não tenho nada contra a tua pessoa, eu não tenho nada contra a tua vida ou com a tua vida, só que me torna inconcebível as suas ações. Veja bem, o que eu estou reclamando e me opondo não é contra a tua pessoa, são contra as suas ações. É diferente. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Não tolera o pecado.
mas tolera o pecador. Tanto é que é por isso que eu estou vivo até agora, porque ele tolera o pecador. Então precisamos chegar num ponto de compreensão e de acolhimento. Aquele que não come, aquele que come, não diga, fulano, né? Eu não faço tal coisa porque não faço isso, mas fulano faz isso e não devia fazer, ou fulano não faz isso, tem a liberdade até mesmo em Cristo, mas não faz isso porque está atrasado. Não. Cada um tem a sua concepção. Vamos chegar num ponto de uma hora conversar, conciliar as coisas e expor as ideias. Não, olha, é o teu ponto de vista, eu respeito, mas eu não concordo. E também vice-versa, ou também não pode respeitar. Eu estou chegando nesse ponto observando que por causa de palavras ou de gestos se perde a comunhão. E se perde a comunhão entre irmãos, que é pior. Por causa de desentoar uma ideia, uma maneira de pensar, se perde a comunhão, se perde o companheirismo, se perde. A gente chega naquele ponto e acaba, às vezes, querendo defender até o que é certo. E eu aprendo isso com Cristo. Não adiantava Cristo debater com Pilatos. Sendo ele Deus, ele poderia mudar o coração de Pilatos no momento que ele queria, que ele quisesse. Mas ele estava respeitando a posição de Pilatos, eu sabia que Pilatos estava ali para aquilo, e ele disse, adianta alguma coisa se eu te falar? Eu sou o Cristo, não vai adiantar nada. Mas depois, o centurião que estava no meio de conduzir a Cristo e de executar a pena, batia no peito dizendo, realmente esse homem era o Filho de Deus. Então, às vezes é melhor que as pessoas vejam a minha ação, não é? Isso eu aprendi também com o irmão Félix, porque eu estava querendo estudar uns livros de uma certa religião para poder entender os erros, né? As falhas doutrinárias. E ele disse, meu filho, não perca tempo lendo o que não é certo. Aproveite o tempo lendo a Bíblia, que quando algo desentoar dela, você já sabe que não é certo, porque ela é certa. Então, quando algo não está desentoando dela, e não precisa, muitas vezes, você bater de frente ou falar alguma coisa. Precisa deixar ver, né? Olha, o que come não despreza e o que não come não julga, pois Deus o acolheu, Deus o chamou, Deus o recebeu e deixa ele, né? Porque é assim, o ser humano é uma coisa impressionante, tem hora que parece que não é racional. Porque quando ele vai buscar uma informação, ou uma ajuda, ou uma luz, ele já vai com o plano feito na cabeça, até mesmo para orar. É como o Naamã, né, o Amã, estou invertendo os nomes aqui, o Amã, o Ciro, que saiu de lá da Síria para ir em Israel, procurar o homem de Deus, e chega lá, para diante da casa do Eliseu não sai para ver ele, e manda um recado dizendo para ele, vá e banhe 7 vezes no Jordão, mergulhe 7 vezes no Jordão, e ficará limpo. Ele saiu embora reclamando, porque eu pensava que o homem de Deus ia sair de encontro comigo, ia ficar de pé, pôr a mão sobre o lugar ferido, invocar o nome do Senhor. Ele já foi com a solução pronta.
E nós estamos fazendo isso o tempo todo. Muitas vezes oramos ou vamos ler a Bíblia, mas já vamos com o nosso pensamento montado. Não tem necessidade de Deus agir mais. Já está decidido. Já está decidido. Quando você levanta no quarto escuro e passa a mão pela parede e encontra o interruptor e pum, que beleza, consegui ver. Se você soubesse exatamente onde ele estava, se tivesse a luz, não precisava procurar. O nosso maior problema é esse, de não aceitar as pessoas, ou de não aceitar como elas estão, e não acolher em certo momento, porque eu tenho uma luz formada que clareia para mim. A minha luz não consegue abrir para abranger e ver o vulto do que está fora do raio dela. Eu só vejo o que está dentro. Então não tenho muitas vezes o acolhimento, mas Deus acolhe. Um dia eu passava aqui na estrada e vendo a soja murchinha, eu dizia: Senhor, a tua palavra diz que até a lavoura do ímpio é pecado, mas quando o ímpio faz aquilo para o seu próprio orgulho. Só que nós estamos numa época completamente diferente agora. A agricultura familiar, cada um plantava para sua própria família se alimentar. Hoje nós dependemos de que os outros plantem para que comamos. Então, se até a lavoura do ímpio é pecado, que isso fica entre Deus e ele, e eu devo pedir a Deus que mande chuva mesmo na lavoura do ímpio, porque quando ela produz, a comida vai chegar na minha mesa. Eu não posso amaldiçoar, eu não devo amaldiçoar. Está faltando um pouco mais de compreensão. Aí ele diz no versículo 4: quem és tu que julga o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está de pé ou cai, em pé ou cai. Mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Olha, até o cair, às vezes caímos. E caímos para a honra e glória do Senhor. Porque os olhos vão se abertos um dia e vamos glorificá-lo, dizendo: é a misericórdia dele mesmo. Não é? Nós andamos a todo tempo com tudo planejado dentro de nós. Eu tenho visto as pessoas vir procurar outras pessoas por causa de serviço ou de alguma outra coisa, só que eles já vêm com o pedido pronto, já vêm com a resposta montada para três ou para 2 ou 3 tipos de situação. E eu estou vendo cristão fazer isso. Não, porque se fulano falou mesmo de mim, eu vou lá falar com ele, se for assim vai ser assim, assim, e se for de outro jeito vai ser assim, assim. Que isso? Não dependo mais do Senhor? Eu tenho o costume de dizer: se estão falando de mim coisa que eu não devo, eu não estou nem aí. Eu só fico preocupado quando eu devo. Eu preciso me acertar do que eu estou devendo. Mas quando eu não devo, fale. Estou preocupado, né? Fale. Às vezes a gente acaba por ser juiz e não acolhedor, e esquecemos que se eu estou me sentindo de pé
é porque Deus está me sustentando e que Ele vai levantar aquele que está caído, né? Às vezes eu começo a me achar que eu não faço isso, não faço aquilo, ou não falo isso, ou não ajo assim, ou não ajo assado. A questão, muitas vezes, é que eu passo a me incomodar com o respaldo que o outro vai ter da vida dele. Isso aí já não cabe a mim. O que cabe a mim, de acordo com a Bíblia, que nós vamos ver mais à frente, é que eu não devo fazer algo que o induza a cair. Mas julgar porque ele caiu, não cabe a mim, né? Pois o Senhor é poderoso para o firmar. Ora, se está em pé ou cai, mas estará firme. Vai chegar a hora, ele está firme. Uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outro julga iguais todos os dias. Eu estou aqui na segunda parte. Para mim, se sexta-feira é dia de trabalhar, domingo também é. Se domingo é dia de ir na igreja, na quarta também é. Tudo depende de eu poder estar presente, né? E assim por diante. Eu pergunto para a pessoa: pode fazer isso em tal dia lá na sua casa? Pode entrar na tua propriedade? Pode passar lá tal dia? Quando eu sei que ele resguarda esse dia. E se eu não tiver outro dia para fazer outra coisa, vai ficar sem fazer, uma outra hora eu faço, né? Eu sei de pessoas que eles não aceitam que a gente mova uma folha do quintal dele na sexta-feira, chamada Santa, ou da Paixão. Eu não faço para ele, ainda que aquele dia está disponível, que eu estou disponível para ir lá. Não vou, deixa ele, outro dia a gente vai, né? Eu nunca torci para nenhum time de futebol, nem compreendo nada, não sei disso. Eu sei que tem cristão que torce de forma até sufocante. Ele vai dar conta diante do Senhor dele. Às vezes eu não estou torcendo para um time de futebol, estou fazendo coisa pior do que se estivesse. Eu não estou justificando a ação de ninguém. A conversa é outra. É a questão do acolhimento. É a tolerância aí. Tolerar não significa concordar. Tolerar não significa apoiar. Porque Deus não me apoia nas minhas ações, de muitas que eu faço, que eu tenho. Deus não justifica de uma forma assim, como que eu diria? Eu não tenho como me justificar diante de Deus de coisas que eu faço. E Ele não compactua com o erro, mas Ele tolera. Tolera, deixa lá. Senhor, quer que vamos lá e arranquemos o joio do meio do trigo? Que o dono do campo tinha plantado e tinha se retirado para descansar, só que tem uma coisa, ele dormiu e o inimigo foi lá e semeou o joio no meio. Veja bem, ele semeou o campo e foi dormir, não vigiou. O inimigo foi lá, semeou o joio no meio. Vamos arrancar? Ele disse: não. Já fez o erro de dormir e não vigiar, e o inimigo entrou e fez besteira, karma aí agora. Vai chegar a hora certa de arrancar. Não vamos fazer maior besteira. Vamos separar na hora certa. Deus é paciente, acolhedor, tolerante, coisas que eu não sou. Se um dia é diferente, que seja, né?
cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Sabe o que é estar inteiramente convicto em sua mente? Eu não tenho sombra de dúvida que eu posso fazer isso diante de Deus, ou eu não tenho sombra de dúvida que eu não posso fazer isso diante de Deus. E aí? Se Deus o tolera, o que eu vou fazer? Não é? Aquele que observa um dia, para o Senhor o observa, o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Está vendo como é que é? Né? Na sua concepção, ele está se sentindo certo e agradecendo a Deus por ter tal convicção, por ter tal entendimento. Do mesmo jeito o outro. Como muitas vezes eu nem sei se eu mesmo estou certo, vamos acolher, né? Orar um pelos outros, né? Estender as mãos. E quando te pedirem opinião, dê a sua opinião de uma forma bastante sensível para que não aumente a ferida em vez de diminuir, né? Não é concordar. O mostrar muitas vezes de dizer, olha irmão, esse tal ponto aí, ó, é questionável, né? E você chegar e dizer para ele, ah, você está totalmente errado a coisa já. Aí já as pessoas vivem hoje daquele jeito assim, deixa ele vir que ele vai levar o dele. Eu ouço isso direto. Deixa ele vir que ele vai levar o dele. Não é que deixa ele vir e arrazoemos. Vamos mostrar as razões entre nós e vamos chegar num consenso. Não. Deu, levou. Estamos chegando no que estamos chegando. É a história do Paulo aqui, que o membro reclamou para o pastor que o pastor pregava e não olhava para ele, olhava para os outros, para todo mundo, não olhava para ele. Aí o pastor começou a pregar olhando para ele, daí uns dias ele veio reclamar, o pastor só prega olhando para mim agora. É desse jeito, paciência. Paciência, né? Agora eu vou pular o versículo, o 7 mesmo. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. É impressionante as pessoas dizerem assim, ninguém tem nada com a minha vida, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não é. Não é. Você acha que o teu livre-arbítrio é absoluto? Não é. Temos o livre-arbítrio de fazer e de escolher, mas ele não é absoluto. Se Deus não permitir que eu faça, ainda que eu queira, não faço. Não faço. Se Ele não permitir, não faço. Aí as pessoas caem no outro extremo. Ah, se eu fiz é porque Deus permitiu, então por isso que eu acabei fazendo. Não, Ele permite mesmo. Ele não concorda. Ele não aceita. E não dirige. Mas Ele tolera que eu faço. Toda ação tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência. Às vezes hoje
eu deixo uma reunião da igreja ou deixo uma reunião entre irmãos por algo que eu prezo muito? Só que lá na frente aqui, ó, depois nós já vamos pular para lá porque a hora está se aproximando, né? Diz assim, no versículo 12, ó: assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vai chegar a hora de eu botar a mão na cabeça e falar, puxa vida, nossa, mas aí já é tarde. O meu pai tem um ditado impressionante que eu gosto de conversar com os mais velhos e meu pai fala assim que lenha verde não acende, quem não apanha não aprende. Às vezes você fala, indica o caminho, a pessoa vai lá, não, porque não deu certo para ele, mas para mim vai dar certo, vai lá e se arrebenta. Ele tem mania de dizer assim, menino, meu pai, essa estrada que você está seguindo aí, eu já sei o que tem depois daquele morro, ou depois daquela curva, eu já sei o que tem lá. E eu pensava lá na adolescência, né? Como é que ele sabe que ele pode saber o que tem depois do morro, depois da curva? É que é um caminho que ele já passou. E hoje eu falo isso para os meus netos. E para os meninos que às vezes estão por lá que a gente conversa. Esse caminho que vocês estão seguindo aí, eu já conheço, já passei por ele já. Já sei o que vai acontecer com isso ou com aquilo. Né? Hoje temos a luz, já vimos aqui tantas histórias que tem na Bíblia, estão aqui meramente por estar? Não, é para lição de vida, tanto boas quanto ruins. Não funcionam certas coisas. Um outro ditado do Paulo, que Deus amaldiçoa, ele não abençoa. Já está amaldiçoado. Não vai abençoar. Já está amaldiçoado. Maldito o homem que confia no homem. Eu não preciso de ninguém. Eu me viro, eu sei dar conta, porque eu sou capaz, eu sou eu mesmo. Vai lá e se arrebenta. Maldito, confiou em si mesmo. O que é ser maldito? É não ser bendito. É diferente do bem-aventurado, do felizardo, do bendito. O bendito, olha como conseguiu, né? O maldito não é exatamente ele ser xingado ou ser amaldiçoado, nesse sentido aqui. O maldito é aquele que se deu mal, não deu certo, deu errado. É que nem a palavra desgraçado. Para muita gente, a gente não pode nem falar isso perto dele, porque é um palavrão e realmente é um palavrão mesmo. Mas o que é ser desgraçado? É não ter graça. Na Bíblia, Deus diz isso, a Bíblia diz isso. O homem sem Cristo é um desgraçado. A pessoa sem Cristo como seu único e suficiente Salvador é um desgraçado, é um perdido. Ele está sem receber a graça de Deus. Não é? Aí quando você fala, qual é o motivo dos sem terra? Fazem tudo aquela loucura, por quê? Porque eles não têm terra. O desgraçado é porque ele não tem graça, ele não recebeu graça. Mas tem gente que você não pode falar isso perto dele, então você não fala. É um palavrão muito grande, então você não fala. Mas, vou ler o versículo 11 agora. Porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim,
e toda língua confessará a Deus. Todo joelho. Deus pode dizer eu juro por mim, porque o que acontece com Deus dizer, a expressão da Bíblia dizer que Deus diz eu juro por mim? É a mesma, quando está escrito lá assim diz o Senhor, está do mesmo tamanho. Porque Ele pode decretar, fazer qualquer decreto que tem, Ele pode executar, Ele tem poder para isso. Eu não posso jurar que vou estar lá amanhã, ou porque não é eu que decido se eu vou estar em condições, ou até vivo amanhã ou não. Mas Deus não, Ele é o onisciente, o onipotente. Ele é. Ele pode dizer e fazer o que quiser. Nada lhe é impossível, nada lhe é difícil. Nada. Nada. Se Deus tem tanto amor, como é que pode mandar alguém para condenação? Deus não manda ninguém para condenação. O decreto da graça está feito. Para se livrar da condenação, o único meio é Cristo. Quem não aceita, quem não o busca, quem não o recebe. Como diz o Evangelho de João, o capítulo 3, ano 18. Quem crê não é julgado, quem não crê já está. Não é que vai ser, vai chegar o dia. Nós também já estamos salvos. Recebemos já ela? Não. Nós temos a certeza numa esperança. E Paulo diz, como é que pode alguém ter certeza em algo que espera? É que quando depende de Deus, eu posso ter certeza do que eu espero. Não tem falha. Não posso falar isso de mim mesmo. Não posso falar isso de nenhum ser humano. Tenho certeza que ele não vai fazer isso. Não tenha tanta certeza, porque você mesmo acaba fazendo. Somos seres humanos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos voltar no versículo 1. Acolhei. Vamos acolher um ou outro, porque fraco, forte ninguém é mesmo, então vamos acolher. Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmão Daniel, por Deus abençoe o vagabundo aqui, tá? Agradecemos ao irmão Daniel por essa mensagem, pelos estudos de Romanos. Você lembra que o irmão Félix falava? Romanos e a Epístola de Romanos, quais os dois que o irmão Félix falava que era complicado e difícil? Romanos e Gálatas. Mas muito bom o estudo. Agradecemos a presença dos irmãos. Eu tenho que dar um recado para a igreja, vamos falar depois fora do ar, porque tá bom, vamos cantar o hino, depois eu desligo aqui e eu vou falar algo, porque eu vou citar o nome aí, não quero que a pessoa escuta depois, né? Não é nada demais, né? Mas é coisa para outro assunto. Primeiro vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de ouvir o Teu servo, irmão Daniel, trazer a Tua palavra. Continua abençoando ele, dando ânimo para ele te servir, pregar. Pedimos em favor da família dele, a irmã Rose, a Vitória também, que ela possa chegar até o batismo também. Cuida da saúde dela, da filha dela, das demais famílias do irmão Daniel e dos irmãos que estão aqui. E pedimos em favor de amanhã também os cultos do fim de semana. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Quem nós vamos cantar agora? Aí eu não lembro, irmão. Eu escutei, mas eu esqueci já. Um pouquinho só vi o começo.
Canta sem. Minha alma, né? Canta minha alma. É. 370. Verde comigo, certeza. Tem uma gracinha que eu sou. 375, sabe o que é? Acho que é. Não é, né? Não. Aquele vivo feliz, pois sou de Jesus. Verde comigo, você tem uma gracinha mesmo. Comigo de comigo. Não me esqueça. 375. Já considerei isso.